Aqui com ele, Lúcio Rossi, ele que trabalha com uma terapia muito especial, ele já irá nos contar aí do que se trata. Lúcio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, André, obrigado a todos. E vamos lá, falar um pouco sobre a iridologia hoje, né? Iridologia multidimensional, uma terapia antiga, porém nova aqui no Brasil, pouco difundida, e o nosso papel aqui hoje é exatamente abrir a mente, levar informação, fazer as pessoas conhecerem um pouco mais de tudo o que a iridologia pode trazer como benefício para a vida, para o nosso dia a dia. Inclusive eu comentei ao Lúcio, eu falei que quando nós combinamos aqui a vinda dele, eu comentei com algumas pessoas e essas pessoas já ficaram interessadas, perguntaram se teríamos aí um workshop, palestras, mas o Lúcio já prometeu e ele vai cumprir isso daí. Ele virá aqui outras vezes e aí sim nós teremos um evento, uma palestra, um workshop sobre o tema. Lúcio, conta um pouquinho então sobre a sua trajetória, como que você entrou nesse mundo? Olha, a iridologia entrou na minha vida, não fui eu que busquei iridologia, na verdade, né? As coisas elas acontecem, eu acredito que de uma forma até sobrenatural, né? Do nada eu conheci a iridologia do dia para a noite e me apaixonei pela iridologia. Fui até o Instituto Brasileiro de Iridologia e Naturopatia em Curitiba, onde eu me formei e ali eu comecei toda uma trajetória, né? São vários atendimentos já feitos, porém é uma coisa que não cessa, né? O estudo ele não acaba. É dia após dia, conhecendo novas técnicas, aprendendo um pouco mais, aprimorando o que a gente já conhece, sempre no campo irídeo, né? Na leitura da íris, que é a parte colorida do olho. Isso que é interessante, muitas pessoas estavam perguntando, mas do que se trata isso? Iridologia, não sei o que é. Então, para que o nosso telespectador possa saber como que é feito esse estudo, Lúcio. A iridologia ela é feita através da foto da íris, né? Nós trazemos o interagente, né? Chamamos de interagente, para perto de um equipamento que fotografa exclusivamente a íris, né? Então fotografa de muito perto, trazendo toda a qualidade, né? Todas as definições irídeas para que a gente consiga analisar. E é sobreposto um mapa a essa foto, e é esse mapa em que a gente analisa. São vários pontos desse mapa que são vistos um a um, definindo bastante aspecto da personalidade da pessoa. Uma personalidade emocional, afetiva, a parte orgânica também é bem vista nesse processo. Nós estamos vendo uma imagem, Lúcio, aí, inclusive. Essa é um mapa sobreposto, né? A gente está olhando o olho direito, e nesta imagem a gente consegue ver um certo campo. A gente não tem a imagem total, né? Você vê que está faltando a parte de cima da íris. Esse interagente, na verdade, ele tem alguns tipos de bloqueio. Ele não quer ver como ele é realmente na vida, no dia a dia. Ele tem um processo de dificuldade de autoafirmação. Ele não se acha capaz de todo o processo que ele tem na vida, tanto profissional, quanto intelectual, quanto social. Então você percebe que ele, na hora de fotografar, ele deu uma baixadinha na íris, tá? É um dos campos de análise que a gente tem, né? Não é somente olhar aí o colorido do olho, as manchinhas, as claridades que a gente tem aí na íris, mesmo a parte da esclera, que é a parte branca do olho, né? Que já entra para a esclerologia, ou a parte preta, que é a pupila, que já entra na pupilologia, são outras técnicas de análise. Mas através dessa sobreposição do mapa, campo a campo, a gente vai definindo como é a personalidade e o que a pessoa precisa como resolução. Né? Esse outro campo, essa outra íris também, já para um olho castanho, você vê como a gente consegue identificar de outra forma, né? Todas as pontas, todos esses sulcos que se formam, essas pintinhas que a gente chama de psoras, esse raio em volta da íris, que é um raio mais escuro, que também tem algum tipo de definição para a análise da iridologia, que nesse caso é uma pessoa que tem alguns tipos de problema são problemas sociais mesmo. Ela tem dificuldade de deixar a parte social entrar na vida dela, mas aí já num campo mais energético, né? A gente não trabalha somente a parte orgânica, a gente trabalha bastante o ponto energético, espiritual da pessoa. Então tem vários pontos em que a gente consegue analisar e descrever exatamente quais são os pontos que essa pessoa traz como barreiras, como limites e que devem ser transpassados, devem ser sobrepostos por ela mesma para uma melhor qualidade de vida, uma sequência mais prazerosa aí no dia a dia.
É incrível porque antes do nosso programa aqui, o Lúcio chegou e nós fizemos ali uma mini sessão, não, Lúcio? O Lúcio fotografou aí a minha íris e conversamos um pouco e eu perguntei para ele se ele era bruxo, porque muitas coisas que ele me disse ali justamente tem tudo a ver, não só com o meu físico, mas também o psicológico, inclusive momentos aí que eu estou passando sem dizer nada para o Lúcio, ele muito bem ali através da leitura me disse. Então é um estudo que me deixou muito impressionado e aproveitando essa minha fala, Lúcio, nós tivemos durante a semana o contato do Alejandro, lá do Paraguai. Certo. Ele entrou em contato porque eu publiquei ali no Instagram para quem quisesse fazer perguntas. E, na verdade, ele não fez uma pergunta, ele fez só um depoimento. Ele disse que ele procurou um profissional dessa área há 2 meses atrás e que realmente a vida dele começou a mudar, porque ele tinha um problema físico, inclusive, nos rins, que ele não sabia e ele descobriu através da iridologia. E agora está fazendo tratamento, só que esse problema físico estava relacionado ao psicológico, a sentimentos, emoções, que ele também está trabalhando. Inclusive, ele iria gravar um vídeo, mas não houve tempo hábil para isso. Mas ele falou, não, pode comentar no programa, eu quero que comente, porque realmente eu estou surpreso. Ele falou que até hoje ele não acredita no que aconteceu, só acredita porque está fazendo aí todo o tratamento, não só físico, mas também esse processo de cura, né? Ele definiu assim, um processo de cura. Só explicando o porquê na íris aparece tanta coisa, né? A íris, na verdade, ela é a parte final de todo o nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente olha a pupila, que é a parte preta do olho, a gente está vendo efetivamente dentro do sistema nervoso central. Tá? Isso são estudos comprovados, isso é ciência, né? Isso é medicina. Então, quando a gente tem algum tipo de relação com alguma pessoa mal resolvida, conosco, algo que a gente não consegue levar adiante por bloqueios, e isso nos traz dor, nos traz mágoa, nos traz raiva, a gente processa toda essa informação no cérebro. E vou falar bem ilustrativamente aqui. Claro. A gente processa no cérebro, os neurônios eles vão descer através do meio da nossa coluna vertebral, elas vão subir novamente, vão finalizar no nervo óptico. E o nervo óptico visto como a parte posterior, a parte atrás dessa parte da pupila. Então, o HD desse computador que a gente chama de corpo humano acaba sendo a íris. Tudo o que acontece no nosso organismo é registrado e ali fica. Né? Você pode estar com 99 anos, 105 anos. O que aconteceu aos seus 5, aos seus 4 anos está registrado nesses campos da íris. Da mesma forma, antes do nascimento, a parte intrauterina, ela fica registrada na parte preta do olho, né? É o que a gente chama da pupila. A pupilologia estuda muito a parte intrauterina. Então a gente consegue aí puxar praticamente um novelo emaranhado de uma pessoa que a mãe não queria ter um filho e esse filho traz problemas ao longo da vida. A gente vai puxando, é um fio, é um novelo que está totalmente emaranhado, a gente puxa o fio e vai desfiando isso, tirando os nós. É esse tipo de resolução que a iridologia traz. E o Lúcio fala com muita propriedade até, porque a formação dele, além de terapeuta, ele também é formado em ciências biológicas, certo? Exatamente. Lúcio? Me formei em biologia em São Paulo, lecionei por algum tempo, ali eu parei minha carreira, tentei algumas coisas nesse meio tempo, acabei não me adaptando, mas eu sempre digo que, na verdade, eu não escolhi a iridologia, foi a iridologia quem me escolheu. Espetáculo. Temos aqui uma outra pergunta. A Nájila Santos, que é uma parceira, inclusive, do nosso programa, mas também enviou a seguinte pergunta. Influencia a idade da pessoa? Porque ela disse ali, a pessoa vai crescendo, vai tendo mudança também no olho dela. Existe essa mudança, influencia a idade da pessoa para fazer esse tipo de sessão? Não existe influência. Na verdade, as marcas da íris, elas vão sendo formadas ao longo do tempo, porém elas não se apagam. Né? É por isso que a pessoa com 120 anos lá, nós vamos conseguir ver o que aconteceu, que foi um bloqueio aos 2 anos, aos 3, a 1 ano de idade, a gente sempre vai conseguir enxergar. O que acontece é quando ele está sendo resolvido, o processo está sendo resolvido, existe uma certa
um clareamento aí, vai nesse campo que a gente analisa. E é aí que a gente sabe se ele está resolvido ou não. Certo, então podemos dizer que a pessoa pode fazer aí aquela foto que você fez comigo. Daqui um ano ela pode aparecer de modo diferente, então. Sim, ela vai. Alguns pontos a gente define como resoluções, outros pontos que vão aparecer como bloqueios que aconteceram ou alguns processos que você viveu que te trouxe dor após essa idade, após a data de hoje. Então ela vai ao longo do tempo abrindo ali essas crateras, né, para a pessoa ficar entendendo que as pessoas que viram a foto da íris é como se fossem buracos, né? E esses buracos eles vão sendo formados exatamente por esse processo que traz dor. Certo. Lúcio, você atende lá no F5, Espaço Terapêutico, é isso? Exatamente, em Jundiaí no F5, Botucatu também atendo em Campinas. A gente está expandindo bastante e provavelmente agora... Grande Florianópolis, com né? certeza. Estamos esperando já. Várias pessoas que entraram em contato perguntando sobre isso. Virei, com certeza, com muito carinho. Não tem como escapar. Não escapo, dessa eu não escapo. Bom, e aqui sobre essa máquina, então, o que você explica? Essa é a câmera que a gente usa, né? A gente utiliza para tirar foto da íris, porque a gente tem que aproximar muito a lente da imagem, né? Da íris mesmo. Então, a proximidade é muito grande. Uma foto, uma máquina fotográfica, não consegue tirar com a definição que a gente precisa essa foto. Então, existe um equipamento específico, né? Todos os iridólogos, todos os iridologistas têm que ter um equipamento específico e é esse equipamento que traz a melhor qualidade da imagem e essa qualidade praticamente perfeita, né? Uma imagem muito limpa, que me traz a possibilidade de fazer uma leitura bem definida dos campos irídeos. E o estudo só é possível através dessa máquina? Existem algumas outras, né? Mas sempre com as lentes macroscópicas, né? Que a gente aproxima muito do objeto que a gente quer fotografar e aí ela sai com bastante qualidade. Perfeito. Bom, nós vamos então a um rápido intervalo comercial agora e na volta, Lúcio, nós vamos continuar com esse tema. Nós temos aí mais perguntas dos nossos telespectadores e você aí, vamos ver se é capaz de respondê-las. Né? Vamos tentar. Também você não sai daí, já voltaremos. Rosiméria Amorim apresenta o espaço Conexão e Gratidão. Agende seu horário. Fone 48 99942 8738. Qual é o seu tempo de exposição? Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom, porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tem um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros, até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda. O caminho é um só, de aprendizagem.
Aprender a encarar desafios, a superar os medos, aprender que a felicidade é uma questão de foco e que, independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmara Criativa, Escola de Fotografia. Já estamos de volta, programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching aqui também. Estamos aqui hoje tratando sobre iridologia com o Lúcio Rossi. E já vou te lançar uma pergunta, Lúcio, porque teve uma outra pessoa, o Altair Oliveira, que espero que esteja acompanhando, não só lançar a pergunta e não acompanhar o programa, né? Ele disse que ele começou a pesquisar sobre o tema e ele não encontrou fundamentos. E aí ele mandou ali uma mensagem. Como pode ser isso, hein? E aí? A iridologia, se você joga no Google, nas pesquisadoras aí da internet, a gente vai ver muitas pessoas que são a favor da iridologia e muitas pessoas contra a iridologia. Mas agora eu vou defender aqui a minha área, tá? A iridologia, ela é uma ciência. Ela é comprovada cientificamente, porém no Brasil muito pouco difundida, né? As pessoas no Brasil não têm o conhecimento da iridologia. Na Europa, para vocês terem ideia, ela faz parte da medicina, né? Ela é a porta de entrada da medicina. Em alguns países você vai ao médico e antes de você passar pela primeira triagem, você vai fazer a foto da íris para que o médico saiba exatamente qual é o ponto que ele vai trabalhar em você e para saber para qual é a especialidade que ele vai te indicar. Então, é sim uma ciência, ela é sim comprovada, porém nós aqui no Brasil ainda não temos bem essa leitura fina de como funciona a iridologia. E para a formação, qualquer pessoa pode fazer a formação? Sim, a formação da iridologia, na verdade, é necessário que a pessoa tenha o ensino médio. O ensino médio completo, tá? Uhum. E aí você vai para alguns institutos, né? Eu me formei em Curitiba pelo Instituto Brasileiro de Iridologia e Naturopatia, super recomendo, inclusive, quem quiser. O merchan gratuito. O merchan gratuito aí, ó. E ali eu tomei a primeira plataforma de conhecimento, mas são vários tipos de módulos que você vai fazendo e você vai melhorando, você vai alavancando aí a tua profissão como um terapeuta iridologista. E quanto tempo demora a formação? Olha, normalmente existem cursos de 1 ano e meio, se eu não me engano, porque eles aumentaram a quantidade de módulos agora, então deu uma alongada no período do curso. Mas existem alguns cursos que eles fazem que são modulares, que são intensivos. Eu acredito que em 1 mês aí você esteja formado. São coisas perfeito. Mais rápidas, porém não com tanta definição de padrões de leitura, né? Então, se você quer ser um iridologista, se você busca um campo de trabalho que é bem bacana, bem interessante, faça o curso aí de 1 ano e meio, que vale muito a pena e você vai trazer ajuda para muita gente. E, Lúcio, antes aqui de conversarmos, ali no camarim, a gente conversava sobre a diferença, porque não é só o aspecto físico, né, que se trata aí, mas trata também de todo o emocional. E você falava a diferença do multidimensional, né? Exato. Então, pode esclarecer isso para nós também? A iridologia multidimensional, ela é bem nova no Brasil. Ela beira aí uns 2, 3 anos no máximo, né? Antigamente era feito somente iridologia orgânica. Então, você fotografava o olho, né? Fotografava a íris, ia sobrepor um mapa orgânico. E esse mapa orgânico iria falar, olha, você está tomando pouca água, está com o rim pedindo socorro, o fígado está com uma capa de gordura, está com um problema no pulmão direito porque você está fumando demais, né? Tem uma mancha no pulmão esquerdo que você tem que ver aí com alguma especialidade específica para ver, vamos supor, uma falta de ar, você vai ser encaminhado para uma especialidade. O coração não está batendo legal, vai encaminhar para especialidade referente ao coração e assim vai. Então, era mais orgânico, né? Você ia lá para ver se eu estou doente ou não.
O multidimensional, ele vai trazer a leitura das multidimensões do ser. Então a gente vai pegar o orgânico, o emocional, o afetivo, o espiritual e o energético. A gente consegue fazer uma leitura do todo, né, da pessoa como um todo, e é exatamente esse tipo de leitura que você vai somando as informações resolutivas para o interagente, que ele consegue entender que para eu melhorar o meu problema orgânico, eu tenho que melhorar o meu emocional, resolver o meu sentimental, trabalhar mais o campo energético, a espiritualidade em si. É um conjunto, né? A resolução do organismo, um organismo que está em equilíbrio, é porque ele aceita e está saudável em todos os campos orgânicos, espirituais, sentimentais, emocionais, energéticos. E como que é não sei se você chama de sessão também, como que ela é composta? A pessoa entra em contato com você e aí o que ela precisa fazer? Como que é feito? Pode ser feito à distância ou não? Se é mais de uma sessão? A iridologia, ela funciona, a pessoa vai ligar, vai marcar um horário, então a sessão, eu estou falando muito do meu tipo de atendimento, Sim, tá? Existem vários tipos, mas o meu atendimento, ele vai durar em torno de 2 horas, aí 1h50, 2 horas. Eu vou fazer uma análise total da pessoa através de uma anamnese. Então a gente pega nessas perguntas da anamnese o campo energético e sentimental. O emocional começa a se despontar nesse momento. E a partir do momento em que eu começo a fazer a leitura da íris, que é na hora que eu sobreponho o mapa irídeo, ela acompanha todo o processo numa TV, que no meu caso eu deixo um monitor ao lado, ela está vendo todo o processo de leitura, e conforme ela vai vendo todo o processo que eu vou apontando para ele, esse campo quer dizer tal coisa, essa marca é tal coisa, ela vai abrindo o campo emocional e é nessa abertura de campo emocional que ela vai se permitindo, como se fosse uma mutação, de dentro para fora, né? Ela vai vendo os pontos de resolução da vida dela. E a iridologia, ela não traz os apontamentos negativos. Você tem que mudar porque você é ruim, você não fez tal coisa. Não. É bem pelo contrário, você mostra os pontos em que tem que ser melhorados, porém sempre trazendo de uma forma muito leve, muito prazerosa. Para as pessoas que estão fazendo a consulta, elas saem completas, elas saem refeitas energeticamente. E se ela quiser trabalhar algum aspecto daquele com você, também é feito esse tipo de trabalho ou não? Sim, é mais ou menos dessa mesma linha. Né? A gente faz, é possível fazer atendimento à distância, como você tinha perguntado, acabei não respondendo. Então é possível a gente fazer o atendimento à distância, mas vamos supor, quer fazer atendimento comigo, a pessoa está aqui. A gente faz, não é tão intenso por conta da qualidade da foto. Sim. Né? Ela vai ter que tirar a foto pela câmera, vai me passar, a qualidade da foto geralmente não é a que eu preciso para analisar todos os pontos. Então, existe a possibilidade, mas a qualidade do atendimento, assim, desde já eu digo, ela não é a mesma. Mesmo porque quando a gente está frente a frente, a gente tem uma troca energética. E é essa troca energética que me proporciona fazer a leitura da íris de uma forma mais eficaz, mais direta. Perfeito. E aí o seu público, Lúcio, tem sido mais adultos, crianças, ou é bem variado? Você consegue também fazer um trabalho, inclusive, com a família? Sim, eu trabalho um campo familiar também. Tenho atendido algumas famílias, é bem interessante, por conta do resultado. Né? Uma coisa é você fazer o atendimento de uma pessoa como um indivíduo único ali, fazendo a leitura da pessoa. Outra coisa é você fazer a leitura da família e você perceber que todos estão mudando e uns conseguem ver a mudança nos outros. E essa mudança de um a um, ela vai solidificando, ela vai fortalecendo a família na base. Né? Essa base sendo fortalecida, todos os problemas da parte principalmente emocional que gera alguns conflitos orgânicos posteriormente, eles acabam sendo eliminados. E a outra pergunta que você me fez era em relação à pessoa como indivíduo sendo analisado sozinho ali no campo dele, uma pessoa muito introspectiva. Ela consegue fazer a mudança de dentro para fora e da mesma forma, sem ter uma família fazendo o atendimento em conjunto, todas as pessoas ao lado, ao redor, conseguem ver que ela começa a despontar um pouco melhor para a vida, para a sociedade e energeticamente também, né? Sim, a pergunta anterior até ia nessa linha, né? Porque a pessoa ali na consulta, ela vai ver vários aspectos, né?
da vida dela. Sim. E por aí aspectos que ela quer trabalhar e ela deve trabalhar. E como que é feito esse tipo de trabalho? Ela vai ter algum apoio? Ou você recomenda algum outro tipo de terapia? Enfim, se ela pode ser encaminhada a um psicólogo? É feito esse tipo de trabalho também em conjunto? Sim. A iridologia, quando a gente abre a leitura da íris, a gente vai ter um foco, né? Normalmente, esse foco, que é aquela primeira pergunta que eu te fiz como exemplo, você de bate-pronto tem que me responder algo. Quando você me responde, é onde a gente puxa essa linha, esse fio da meada. Então, em uma única sessão, resolve-se esse problema no campo energético, tá? Em uma única sessão. Porém, a parte do interagente, né? O conceito de melhora que vem de dentro para fora, é ao longo do dia, é dia a dia realmente, né? Ele lembrando da leitura da íris, interpretando que todos os pontos que foram ditos, que mude aqui que você melhora ali, mude ali que você melhora colar, é meio que um emaranhado, uma coisa puxa a outra, né? Então é um processo interno de autoconhecimento e resolução, autorresolução eu chamo, porque é você que se cura, né? Mas em alguns casos que são um pouco mais pesados de se trabalhar, vamos chamar assim, que são casos de depressão, casos de ansiedade extrema, a gente trabalha com outras técnicas após a leitura, que é o realinhamento energético e a cromoterapia. São técnicas que elas vêm para alinhar, para fortificar, fortalecer toda a estrutura da pessoa em si e para ajudar o atendimento. A iridologia tendo sim um apoio de outras terapias, outras técnicas para serem trabalhadas. Isso no campo holístico, né? No campo mais energético. Porém, quando é definido que, nossa, uma pessoa precisa sim de um psicólogo, precisa sim de um acompanhamento psiquiátrico, ela é encaminhada direto para o especialista. E eu fiquei impressionado porque, assim, eu sempre achei que eu tomasse muita água, mas eu descobri hoje que não, que realmente está faltando água, né? E eu parei para pensar, quando o Lúcio me disse isso, eu parei e comecei a relembrar, e realmente nas últimas semanas eu tenho me preocupado muito pouco com água. Então o resultado ali já foi, né, imediato. Então eu acredito que esse tipo de terapia é muito interessante, porque conforme você vai falando, a pessoa mesmo já vai passando todo aquele filme na cabeça dela, né? Então ela já sabe quais são os pontos, já sabe o que tem que ser feito. Se eu estou tomando pouca água, o que eu tenho que fazer? Tomar mais água, né? Senão não haverá mudança. Então é o que você falava justamente, tem que partir da pessoa, né? Exatamente, é o ponto resolutivo, né? Exato. Você quer resolver? A sua vida é você quem resolve. A iridologia ela vai te dar caminhos, ela vai te apontar por onde você pode seguir, ela não vai direcionar. Você tem que seguir esse caminho, você tem que fazer isso. Não, ela abre um leque de possibilidades e aí você, como indivíduo, como dono da sua vida, vai saber qual é o caminho que você quer tomar. É a parte mais interessante, porque você vai ter a resolução do seu problema, vai ter a resolução da sua vida por meios que você define, né, como certos para você. O que é certo para você pode não ser certo para o outro. Exato. Né? Então não existe certo e errado dentro da iridologia. Existe exatamente essa parte do pensar. E escolhas, né? E escolhas. A vida é feita de escolhas. Sempre. Lúcio, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa Faça Acontecer. Ele saiu de São Paulo, veio aqui para participar do programa e já está retornando aí a São Paulo. Então, nós ficamos muito felizes, alegres com a sua presença, e especialmente por todas as informações que você trouxe, essa área de conhecimento que muitas pessoas estavam interessadas e que não conhecem, e que com certeza aí nós teremos em breve aí um workshop, palestra, atendimentos aqui na Grande Florianópolis, porque queremos, hein? Certamente, podem contar com isso. E certamente você compareceu ao Faça Acontecer, porque você é uma pessoa que faz acontecer, assim como todos que comparecem aqui. Esperamos que você continue e tenha sucesso aí nessa sua carreira. Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade de me apresentar a todos e apresentar principalmente a iridologia como uma forma de resolução para a vida das pessoas. Já nos veremos mais vezes aqui. Com certeza. Nós vamos a um